infraconstitucionais, e a hermenêutica jurídica, a hermenêutica constitucional é a aplicação do texto constitucional. Por exemplo, se eu quero interpretar o Código Penal, eu acabo adotando a hermenêutica jurídica de distrito. Por quê, professor? Porque acaba sendo uma lei, tá certo? Se eu quero interpretar o texto constitucional, eu acabo adotando a hermenêutica constitucional, porque ela se aplica ao texto da Constituição, tá certo? Perfeito? Quais são as 4 principais características peculiares das normas constitucionais, na visão de Luiz Roberto Barroso, né, um dos ministros do STF? É a posição privilegiada, porque a gente sabe que o texto constitucional, a norma constitucional, é a norma maior da ordem jurídica. A própria linguagem da norma constitucional é composta, é formada por regras e princípios. O conteúdo do texto constitucional, da norma constitucional, é um conteúdo específico, ou seja, trata da organização dos poderes, dos direitos fundamentais, e também trata da questão da divisão orgânica de funções, separação de poderes, organização do Estado e direitos fundamentais. Cada artigo define que a Constituição acaba sendo o estatuto jurídico do Estado e da sociedade. E interessante que é isso mesmo, tá certo, galera? A Constituição, a gente já viu no constitucionalismo, ela acaba, né, criando uma nova ordem jurídica, uma nova ordem constitucional, ela organiza o Estado, ela organiza a separação de poderes e ela estabelece quais são os direitos fundamentais. E por último, né, a 4ª característica é o caráter político das normas constitucionais, que a norma constitucional acaba sendo um mecanismo de acoplamento, de acoplação estrutural entre o direito e a política. A Constituição trata de direitos, trata de questão jurídica, e a Constituição trata sobre a política. Acaba sendo necessário construir um arcabouço hermenêutico para estabelecer essa relação entre a norma constitucional e infraconstitucional que surge após a Segunda Guerra Mundial, sobretudo na Europa, tá bom? Lembrar que a gente estudou aqui que o neoconstitucionalismo é fruto, né, do pós-Segunda Guerra Mundial, e isso é justamente o marco temporal, e é que acaba determinando a força normativa da Constituição e também determina o pós-positivismo. Então, a gente acaba tendo esses marcos no neoconstitucionalismo, e Barroso apresenta as principais características das normas constitucionais numa visão atual. Até o advento do neoconstitucionalismo, a Constituição era um documento como outro qualquer, tá bom? Não existia essa força normativa, não existia essa supremacia do texto constitucional, então é necessário a gente criar essa nova hermenêutica, essa hermenêutica constitucional, para determinar o processo, né, de concretização da norma constitucional, do texto constitucional. E é para isso que acaba tendo que estudar a hermenêutica constitucional e também para estabelecer a resolução de um problema que a hermenêutica não conseguiu estabelecer, que foi a certeza, segurança e legitimidade das decisões judiciais. Galera, com relação aos princípios, a gente já viu a visão, né, a teoria geral da hermenêutica constitucional, tá bom? A gente tem que estabelecer essa visão geral. Agora a gente vai entrar, galera, nos princípios, né? Nos princípios, vetores ou diretrizes para a interpretação da norma constitucional. Cada princípio desse, galera, pode cair em concurso público, tá bom? Cada princípio desse. Princípio da unicidade, princípio da concordância prática ou harmonização, princípio da exautidão funcional ou conformidade funcional, princípio do efeito integrador, princípio da força normativa, princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, princípio da interpretação conforme. Então, cada princípio desse, galera, pode ser cobrado em concurso público. Professor, e qual é a dica? Qual é o macete que você vai dar? Eu vou estabelecer aqui algumas dicas, alguns macetes, mas assim, é importante você estudar, revisar e memorizar cada um desses princípios, e quem foi o autor e qual é o conteúdo, porque cai muito em prova, tá bom? Perfeito? É o princípio da unicidade da Constituição. Qual a tese desse princípio? A norma constitucional trabalha com a totalidade ordenada, não podendo ser interpretada de forma isolada. Ou seja, a gente acaba vendo que acaba sendo tendo uma relação com a interpretação sistemática, né? As normas constitucionais devem ser
interpretada de forma sistemática, de forma ordenada. O sistema como um todo, a Constituição deve ser analisada como um todo, né? Ela das partes como um todo e de todos como as partes. Trata-se da aplicação do método sistemático. Inclusive, a gente acaba vendo, galera, por exemplo, o próprio artigo 22, parágrafo único, que determina que lei complementar da União poderá delegar aos estados a competência para legislar sobre questões específicas de competência privativa da União. Só que, em momento algum, o artigo 22, parágrafo único, estabelece Distrito Federal, tá bom? Então, a gente tem que fazer a interpretação sistemática para que a gente fale, estabeleça que o Distrito Federal também se enquadra nesse conteúdo e também pode ser aplicado esse dispositivo ao Distrito Federal. Perfeito? O princípio da unidade da Constituição estabelece que há somente uma interpretação possível daquela norma jurídica, daquelas normas jurídicas. O princípio da unidade da Constituição é o que estabelece que há somente uma interpretação possível daquela norma jurídica. A gente falou, galera, isso aqui. Somente uma interpretação possível daquela norma jurídica. Qual é a tese do princípio da unidade? A gente visualiza que deve haver uma interpretação sistemática, né? Do todo para as partes, das partes para o todo, e estabelecer uma interpretação sistemática, ordenada, um conjunto do todo, né? Então, assim, a interpretação, o princípio da unicidade da Constituição estabelece que a interpretação deve ser feita por toda a ordem jurídica constitucional, por todo o ordenamento jurídico. A gente vê essa questão aqui, galera, para vocês, é certo ou errado? E aí, turma? Certo ou errado? A galera tá se decidindo. Porque a galera tá se decidindo, tem calma. Alguém marcou certo aí? Ninguém nem marcou ainda, pelo amor de Deus. Espera aí. Galera, a gente também tem que estabelecer por palavras-chave. Unicidade tem o quê, galera? A gente acaba fazendo a ideia de união, não é isso? União, a gente acaba ressaltando que é de todo o sistema jurídico. Ou seja, o princípio da unidade constitucional consiste na interpretação de todo o ordenamento jurídico brasileiro, da toda a ordem jurídica, da totalidade. Então, assim, a gente acaba estabelecendo palavras-chave para identificar as teses, tá bom? Vocês veem isso aqui, essa questão? Certo ou errado, certo ou errado? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Caroline disse que era certo. Sabrina não respondeu, tá só enrolando aqui. Sabrina faz só o moído toda vez, né? Ela faz só o moído, mas ela botou aqui, acha que tá certo. Tá chutando. Ela filou de Caroline, na verdade. Ela filou. Tô vendo aqui, Bárbara disse que tá errado, tal. Diandra tá pesquisando ainda na internet para responder, tá filando ali, que eu tô vendo aqui. Pronto. Bárbara disse que tá errado. Tá errado? E aí? Bárbara disse que tá errado e Sabrina disse que estava certo. A minha dúvida, Wendel, é porque fala que é uma interpretação que tem que ser feita do todo. Mas não quer dizer que seja só uma possível, ou quer dizer, eu estou errado? Estou pensando demais, eu acho. É porque, assim, a gente... a dificuldade de compreender esses textos, dessas questões, é porque eles acabam confundindo a gente com relação a cada princípio desse, tá bom? Então, assim, eles acabam falando unicidade, mas eles estabelecem interpretação conforme. Tipo assim, pega o conteúdo da interpretação conforme e bota como unicidade. Concorrência prática, ele coloca o conteúdo do efeito integrador. E geralmente acaba tendo isso, né? As bancas, eles acabam determinando um conteúdo diverso do princípio, da tese principal do princípio estabelecido, para que a gente confunda mesmo. A gente acaba falando, não, existe essa que estabelece que uma possível interpretação, mas possivelmente, né? Mas será que é a unicidade? Será que é o princípio da unicidade?
Então, a gente acaba, às vezes, né, ele brinca com o nosso cérebro, porque a gente sabe que tem essa tese, né, essa tese é possível sim, só que tem que saber se tem relação com o princípio da unicidade. Compreendeu? A dificuldade que é estudar esses princípios, porque eles acabam confundindo nossa mente. Eles colocam um conteúdo correto, só que para uns princípios diferentes. Certo, errado. Vamos lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Como eu disse, galera, é errado, né? Porque a gente acaba estabelecendo que a Constituição deve ser interpretada de forma global, como um fenômeno único, harmonioso e coeso, sistema unitário de regras e princípios, de modo a evitar antinomias, tá bom? E como disse a você, não é que essa tese aqui esteja equivocada, tá bom? Na análise da norma constitucional, essa tese aqui está correta, só que só não faz reflexão, só não faz menção ao princípio da unidade, faz menção a outro princípio, tá certo? Por isso que eles acabam bagunçando com nossa mente. Beleza? Então, galera, quando falar unicidade, vocês já lembrem essas palavras. Unidade, união, todo, coesão, harmonia. Porque, assim, são essas palavras que estão nas respostas, tá bom? Unidade, vocês já lembrem isso. Interpretar o todo. Interpretar de forma una. Interpretar de forma harmônica. De forma coesa, de forma sistemática. Sempre façando alusão a essa totalidade, tá bom? Totalidade. Beleza? Princípio da concordância prática ou harmonização. Não há hierarquias entre normas constitucionais, de modo que qualquer tipo de conflito envolvendo normas constitucionais deve ser resolvido de modo que a norma constitucional não aplicada deve permanecer integrando o ordenamento jurídico, o ordenamento constitucional não seja extirpada. Em outras palavras, né, a gente acaba visualizando a técnica da ponderação do sorpesamento em caso de conflito entre as normas constitucionais. O que isso quer dizer, galera? Concordância prática ou harmonização. Se houver conflito entre normas constitucionais, deve-se aplicar a ponderação, o sorpesamento e a tese que não for aplicada, a norma que não for aplicada não é excluída, não é extirpada, não é extinta do texto constitucional. Só para aquele caso concreto não foi aplicado. Concordância prática, você já lembra, caso concreto prevalece qual? Prevalece uma norma constitucional, mas não exclui a outra norma constitucional. Ou seja, na aplicação, a gente acaba fazendo essa ponderação para identificar qual é a norma constitucional que prevalece, tá bom? Então, o princípio, né, interpretativo da concordância prática entende que se deve buscar a harmonização de bens jurídicos constitucionais tutelados que estejam em conflito, quando verificada diferença hierárquica entre as respectivas normas constitucionais. Galera, se vocês puderem perceber, eu vou até ajudar vocês. No princípio da concordância prática, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Perfeito? A defesa, a tese é que não existe hierarquia entre as normas constitucionais, e no caso concreto é que vai ser decidido qual a norma que prevalece, mas não quer dizer que extingue a norma que não for aplicada. Então, assim, quando se estabelece uma diferença hierárquica entre normas constitucionais, a gente já vê que é estranho, né, galera? Então, assim, se é estranho, se não está de acordo com a tese, com o princípio, a gente marca com a letra. E aí, alguém marcou antes? Sabrina marcou, letra E de errado. Mais alguém marcou? Vamos lá, vamos ver. Silvana aí está tentando marcar, mas está filando antes. Sei lá, tô quieto nessa lisura não, desse povo não, viu, Andy? O pessoal aqui tá querendo, como diria na minha terra, tô querendo engolobar. Bem novinho isso. Bárbara colocou errado. Silvana sabe, Silvana da minha terra, Silvana sabe o que é a expressão, estão querendo engolobar. Aí, vamos lá. Engolobar. É errado, porque errado, a gente já viu, né?
que não existe hierarquia entre normas constitucionais, tá bom? Não existe essa hierarquia, perfeito? E a concordância prática se dá justamente daquela ideia de que quando a gente vê uma aparente antinomia, um aparente conflito envolvendo normas constitucionais, uma prevalece em face da outra, utilizando a ponderação ou o sopesamento, porém a norma que não for aplicada não é extinta, não é excluída do texto constitucional, tá bom? Perfeito? Tranquilo? E a resposta está aqui, ó. Não há hierarquia entre as normas constitucionais, por isso que a gente acaba visualizando, né? Galera, próximo princípio da exautidão funcional ou conformidade funcional. No momento de interpretar a Constituição, não se pode haver usurpação de competência e de função entre os poderes, prevalecendo a separação de poderes. Então, quando a gente identifica o princípio da exautidão funcional ou conformidade funcional, a gente já estabelece no respeito da divisão orgânica de funções. Respeito à divisão orgânica de função. Exatidão funcional ou conformidade funcional significa respeito à separação de poderes, ou melhor, respeito à divisão orgânica de funções. A interpretação da Constituição não pode contrariar a separação de poderes. É usado para fundamentar a prática do autocontenção. O judiciário deve ter cuidado com suas decisões, ele deve atuar com contenção minimalista para evitar violar os outros poderes. Isto é, as decisões do STF, por exemplo, não podem atuar praticando o ativismo judicial, não pode determinar a implementação de políticas públicas ou como se fosse legislador. O STF, galera, não pode criar norma jurídica, o STF não pode criar lei. Então, assim, quando ele aplica um caso concreto que não tem um certo parâmetro, ele vai estar criando uma lei, vai estar criando uma norma jurídica. E não é esse o papel do STF. O STF tem que interpretar a norma jurídica, mas não pode entrar na função do poder legislador, que é a criação de uma norma jurídica, tá bom? Inclusive, a gente acaba vendo que é criticado porque vem sendo aplicado o ativismo judicial, e a gente acaba tendo várias decisões em que o STF particularmente cria o direito, né? Por exemplo, a interrupção terapêutica de feto anencefálico, né? É possível estabelecer uma nova criação de aborto pelo STF, por exemplo, uma interrupção terapêutica de feto anencefálico, né? Interrupção da gravidez. É possível o STF estabelecer uma interrupção da gravidez? Em outras palavras, né? De forma com aspa, é possível o STF determinar uma espécie de aborto, por exemplo? É possível o STF dizer, né, que o STF interferir nas relações envolvendo a família e determinar a união afetiva? Compete ao STF dizer o que é família e o que não é família? É competência do STF determinar isso? Compete ao STF, né, estabelecer a ampliação do crime de racismo para englobar a homofobia, a transfobia? Então, essas críticas que a gente fica estabelecendo. Porque, às vezes, a decisão do STF pode beneficiar outra coletividade, a coletividade, ou um grupo de pessoas, né? Mas também o STF pode, em outras decisões, prejudicar a coletividade ou prejudicar determinado grupo de pessoas. Então, assim, quais são os limites do STF? E é justamente essa crítica ao ativismo, né? Quais são os limites do Poder Judiciário? O Poder Judiciário não pode interferir em outros poderes, então quais são os limites? Perfeito, galera? Então, quando a gente fala em conformidade funcional, você já lembre, né, a questão da divisão orgânica de função, o respeito à separação de poderes, tá bom? E vai ter justamente uma crítica ao ativismo judicial, à atuação do Poder Judiciário, perfeito? Beleza? Galera, não estou dizendo aqui que eu sou contra essas decisões do STF, né? Estou dizendo aqui que a gente tem que estabelecer limites, né? Porque algumas decisões do STF podem beneficiar a coletividade, ou o grupo de pessoas, ou o indivíduo, mas em outros momentos pode prejudicar, né? Então, assim, a gente tem que estabelecer limites. Inclusive, a gente já viu, né, a ausência de limites na questão do Deus Hermes, né? Como mensageiro, e também já viu a ausência de limites no constitucionalismo contemporâneo, quando a gente estabelece o STF, o Poder Judiciário, como protagonista de
cumprir